Sem dúvida, e o Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-presidente Fernando Collor de Mello por esquema de corrupção. Confira agora os detalhes na reportagem da Paula Lobão. O plenário do STF formou maioria pela condenação de Fernando Collor de Mello pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Por 6-1, os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator ministro Edson Fachin. O ministro Cássio Nunes Marques abriu divergência. Edson Fachin pede prisão de 33 anos em regime fechado e danos morais de 20 milhões de reais. A corte julga uma ação penal de 2015 do âmbito da Lava Jato, em que Fernando Collor é acusado de ter recebido cerca de 30 milhões de reais em propina. O ministro André Mendonça, que seguiu o relator, divergiu na condenação por organização criminosa, defendendo a classificação de associação criminosa, que tem pena menor. A ministra Carmen Lúcia, ao proferir o voto, discordou de André Mendonça e seguiu inteiramente o relator. Parece-me que ficou devidamente comprovado que estávamos diante não de uma associação nos termos do Código Penal, mas verdadeiramente como uma organização criminosa nos termos do artigo 1º da Lei 12.850, razão pela qual também neste ponto eu estou acompanhando o ministro relator e também o ministro revisor. E é como voto, senhora presidente. O ministro Nunes Marques, único ministro a votar contra a condenação de Fernando Collor até o momento, falou em ausência de provas e defendeu a absolvição. Pedindo a mais respeitosa vênia ao relator e aos que pensam de forma diferente, eu julgo improcedente a presente ação penal e decreto em consequência a absolvição de todos os réus em relação a todos os crimes com apoio no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Como voto, presidente. O advogado de defesa, Marcelo Bessa, pede a absolvição de Fernando Collor, afirma que as acusações se baseiam em depoimentos de delação premiada e que não foram apresentadas provas para incriminar Fernando Collor. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira, quando outros 3 ministros devem votar. De Brasília, Paula Lobão. Cristiano Vilela, o que chama atenção nessa notícia, claro, se houve investigação, se houve motivos, a gente imagina que tudo foi embasado. Mas é que até pouco tempo atrás, a Lava Jato não valia mais nada para ninguém. Agora, para a parte política vale, para a parte política não vale? Pois é, nós temos aí uma situação onde a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Nesse caso, envolvendo o ex-presidente Collor, é importante a gente destacar que ela se iniciou de uma delação premiada. E essa delação premiada, por si só, ela não pode fundamentar nenhum tipo de condenação. Então, o que o processo trouxe, o que foi justificado pelo relator e pelos demais ministros, salvo o ministro Nunes Marques, é justamente de que, ao longo do processo, foram trazidas outras provas que demonstrariam que aquela delação seria verdadeira. Então, só por isso, em tese, Fernando Collor pôde. Agora, o ministro Nunes Marques fez uma análise divergente, dizendo que, de fato, aquelas provas não existiriam. Então, fica sempre essa questão. O fato de Fernando Collor ter apoiado o presidente Bolsonaro nas últimas eleições acaba deixando todo mundo com uma pulga atrás da orelha se esse não foi um elemento que influenciou na hora da decisão.